Bom, vamos começar a nossa aula. Hoje abordaremos a questão dos antecedentes do conceito de cultura. A cultura é um conceito que surge enquanto um conceito científico com o surgimento, a criação da antropologia, da ciência, com a aparição da ciência antropológica no século XIX. Contudo, a percepção da cultura e a reflexão sobre as diferenças culturais entre as sociedades humanas, essa reflexão é uma reflexão muito mais antiga, não é? Portanto, nesta parte da matéria, vamos analisar as referências históricas que fizeram menção, de forma direta ou indireta, ao conceito de cultura, embora sem a sistematização e a cientificidade que a antropologia vai dar tempos depois, a partir do século XIX. Portanto, aqui iremos analisar os antecedentes históricos da cultura, dando ênfase também a teorias explicativas do comportamento humano, como teorias deterministas biológicos, determinismo geográfico, que também podemos enquadrá-los nos antecedentes históricos daquilo que podemos considerar o conceito de cultura. Uma das referências mais antigas que nós podemos ter é o que surge aqui no nosso slide. Confúcio, que é um filósofo e pensador chinês, que mais de 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás, fez a seguinte afirmação: a natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados. Portanto, o que é que nós podemos ver aqui? O que nós podemos ver aqui é que Confúcio consegue ver algo que hoje é um grande consenso, ou seja, as pessoas nascem iguais fisicamente, as pessoas nascem com as mesmas características. O que nos vai diferir são os hábitos culturais que nós vamos aprendendo em vida, em sociedade, né? Portanto, as nossas diferenças são muito mais sociais do que físicas ou biológicas. Esta afirmação muito antiga, mas muito pertinente, muito atual. De seguida, vamos ver aqui algumas referências, como Heródoto, que é mais de 400 anos antes de Cristo. Este historiador grego preocupou-se com o tema quando escreveu a obra O Sistema Social dos Lícios. E aqui o que é que nós conseguimos ver? A preocupação face a diferenças de perspectivas entre a cultura dos vários povos. Ou seja, o que é que nós estamos aqui nesta frase, nesta afirmação de Heródoto? Quando ele nos diz o seguinte: eles têm um costume singular, pelo qual diferem de todas as outras nações do mundo. Tomem o nome da mãe e não do pai. Aqui Heródoto está a descrever as práticas de um povo não grego, diferente da realidade dele, observando as diferenças culturais existentes entre a sua sociedade grega e a sociedade dos lícios. Ou seja, as diferenças culturais, as diferenças de prática social, não é?
sempre causaram curiosidade entre os homens. Não é? Portanto, a leitura de Heródoto acaba por ser uma leitura que hoje nós categorizaríamos como uma leitura etnocêntrica, não é? Heródoto se baseia na sua experiência patrilinear para analisar a sociedade dos lícios. Não é? Algo parecido nós vamos encontrar também no historiador romano Tácito. O casamento na Alemanha é austero, não há aspecto de sua moral que mereça maior elogio. São quase únicos entre os bárbaros, por se satisfazerem com uma mulher para cada. Não há questão de paixão sexual. O dote é dado pelo marido à mulher e não por esta a aquele. Na mesma linha de Heródoto que nós vemos Tácito, tanto já alguns séculos mais tarde, portanto, nos anos 50 a 100 antes de Cristo, depois de Cristo, melhor dizendo, nos relata aqui também essa situação de uma análise etnocêntrica relativamente ao povo germânico. Ou seja, reforça-se essa questão de uma análise da cultura que nos é estranha através do nosso olhar e tudo que isso tem de etnocentrismo, né? Marco Polo, uma outra figura muito conhecida, portanto, que viveu no século XIII. Marco Polo é conhecido como um viajante. Né? Ele viajou da Itália, o que é hoje a Itália, até o Extremo Oriente, até a China. E Marco Polo narrou todas as aventuras que ele presenciou, as paisagens, as culturas, os povos com os quais ele teve contato na sua longa viagem para a China. E lá está, ressalta-se também essa perspectiva etnocêntrica de análise a partir do nosso contexto cultural, nesse caso do Marco Polo, a forma como ele observou as várias culturas, os vários povos com os quais teve contato. Né? Michel Montaigne, já no século XVI, procurou não se espantar em demasia com os costumes dos Tupinambá, afirmando não ver nada de bárbaro ou selvagem no que diziam a respeito deles. Michel Montaigne vai trazer-nos algo que nos aproxima um pouco da primeira referência que aqui trouxemos, que é Confúcio, que é a ideia de que a cultura é relativa, não é? Somos todos humanos, a mesma raça, mesmo enquadramento biológico, digamos assim, mas nos diferenciamos pela cultura. Podemos encontrar aqui em Montaigne os primórdios daquilo que mais à frente a antropologia vai categorizar ou classificar como sendo o relativismo cultural. E isto é visível aqui nesse extrato do texto do Montaigne. Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas de facto condenar tais defeitos não nos leva à cegueira acerca dos nossos próprios defeitos, presumo eu. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que comer depois de morto. E é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos porcos, ou entregá-los a cães e porcos, a pretexto de devoção e fé. Como não somente o lemos, mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos. Então aqui ele compara a sociedade em que ele viveu na região francesa, e os índios Tupinambá, não é? E de uma forma resumida, constatando aqui, qualquer um que quiser constatar a existência de diferenças culturais na atualidade, não necessita ir muito ao passado. Portanto, essas referências passadas que nós fizemos mostram que essa questão é uma questão muito presente e sempre presente nas sociedades humanas.
Portanto, não é preciso ir muito longe, nem mesmo empreender uma difícil viagem a um grupo indígena localizado nos confins da Amazônia ou em lugares distantes. Esta comparação pode ser feita em realidades que nos estão mais próximas. Como, por exemplo, o trânsito na Inglaterra se dá pelo lado esquerdo. Num país como o nosso, em Cabo Verde, se dá pelo lado direito. Aqui uma diferença cultural, né? No Japão, por exemplo, era costume que o devedor insolvente, ou seja, alguém que tem uma dívida e não consegue pagar, é prática que essa pessoa se suicide. Não estou conseguindo pagar uma dívida, em vez de ficar na vergonha de não poder pagar, suicida-se. Né? Suicídio é uma forma de, pelo menos, limpar o nome da família. Né? A carne da vaca é proibida na Índia, nas regiões de religião hindu. A carne do porco é proibida entre os muçulmanos. São diferenças de hábitos culturais. O nudismo é uma prática tolerada nas praias da Europa, mas seria um escândalo nas religiões muçulmanas. Portanto, aqui exemplos atuais, mais atuais, de um fenómeno que é sempre presente nas sociedades humanas. Né? Enfim, todos esses exemplos e os que se seguem servem para mostrar que as diferenças de comportamento entre os homens não podem ser explicadas apenas através das diversidades somatológicas ou mesológicas. Portanto, aqui entramos que tanto a questão biológica como a questão geográfica, quer dizer, as nossas características físicas e o lugar onde nascemos, vivemos, moramos, são importantes, mas não dizem tudo. E é o que devemos ver mais à frente. Né? Determinismo biológico. Determinismo biológico é a crença em acreditar que as pessoas nascem já com características intrínsecas, não é? Como, por exemplo, os nórdicos, as pessoas da Europa do Norte, são mais inteligentes que os negros africanos. Isso é um determinismo biológico. Nascer-se branco na Europa não nos torna inteligentes nascer-se negro na África. Né? Os alemães têm mais habilidade para mecânica. Só nascer alemão não o torna melhor mecânico. Né? Os judeus são mais avarentos e mais negociantes. Ou seja, a ideia é que basta nascer numa família judia, já traz mais apetência para um negócio. Não é bem assim. Os norte-americanos são empreendedores, os japoneses são trabalhadores. Isso são determinismos biológicos, né? Quer dizer, tentar encontrar uma característica que impacta todo um povo com base em determinismos que não têm embasamento, né? Mas que é algo muito comum na sociedade. Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas, cor dos olhos, do cabelo, altura, cor da pele, essas características não são determinantes nas diferenças culturais. Não existe uma correlação clara e significativa entre as nossas características genéticas e os nossos comportamentos culturais. Não é? Qualquer criança nascida em Cabo Verde, se for levada para a Suécia e colocada aos cuidados de um sueco, vai se transformar numa pessoa da cultura sueca. O inverso também. Uma criança que nasceu na Suécia, se vier para Cabo Verde, vamos imaginar, para a Ilha de Santo Antão, e crescer ao lado das famílias santo-antonenses, de outras crianças de Santo Antonense, vai ser um cidadão santo-antonense normal, porque vai aprender a língua cabo-verdiana, vai aprender os costumes. Portanto, isso não, por si só, não é o mais importante. As nossas características físicas, mas temos que conciliar também com com o contexto social e cultural onde vivemos. Não? Portanto, os dados científicos que dispomos atualmente não confirmam
A ideia é de que as diferenças genéticas hereditárias possam ser o fator de primordial importância entre as causas das diferenças de manifestações culturais e as obras das civilizações nos diferentes grupos étnicos. Eles apenas nos informam que essas diferenças se explicam sobretudo pela história e pela cultura. Não é? Portanto, as nossas diferenças se explicam sobretudo pela história e pela cultura. Os fatores que tiveram um papel predominante na evolução do homem são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade. O homem tem capacidade de aprender e o homem tem capacidade de se adaptar às circunstâncias. É isto que chamamos a plasticidade humana. O homem é um ser plástico porque se adapta às circunstâncias. Esta aptidão humana constitui uma das principais características do próprio homem. Não é? A espécie humana, comparado com todo o reino animal, o homem não é o animal mais forte que existe na natureza, nem o animal mais rápido. Quer dizer, há um conjunto de características físicas que nós, se formos observar, o homem é um ser relativamente frágil, face a muitos outros animais. O que é que diferencia o homem? O homem se diferencia pela sua cultura, o homem se diferencia pela sua inteligência, o homem se diferencia pela sua capacidade de criação simbólica e de criação de cultura, não é? Portanto, a antropologia tem demonstrado que muitas atividades atribuídas aos homens dependem da cultura. Portanto, o papel da mulher, o papel do homem, a diferença sexual que existe não são universais. Não? Muitas vezes um trabalho que uma mulher faz numa sociedade, a mesma mulher numa outra sociedade não faz. Isso é cultura. Portanto, as diferenças sexuais não explicam tudo, porque variam de cultura para cultura. A verificação de qualquer sistema de divisão sexual e do trabalho é algo totalmente cultural. Não é nada biológico. Da mesma forma, nós vimos determinismo biológico, ou seja, a ideia de que uma pessoa nasce com as características propícias para fazer algo. Também existe determinismo geográfico. Ou seja, a ideia de que alguém que nasceu em determinado lugar terá automaticamente determinadas características. Portanto, aqui o determinismo geográfico considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a diferença cultural. E vamos encontrar aqui referências como Ibn Khaldun, Baudin, ou outros, como vamos ver mais à frente e já vimos anteriormente. Portanto, o filósofo árabe Ibn Khaldun acreditava que os habitantes dos climas quentes tinham uma natureza mais passional, ou seja, mais agressivos, enquanto que os dos climas mais frios eram mais passivos e tinham falta de vivacidade. Mas a partir de 1920, antropólogos como Franz Boas e outros antropólogos também vêm refutar o determinismo e demonstrar que existe uma ligação na influência geográfica aos fatores culturais, mas que é possível e comum existir uma grande diversidade cultural localizada no mesmo tipo de ambiente físico. Portanto, dois povos que vivem em ambientes frios podem ter características muito diferentes. Por exemplo, esquimós e lapões. Esquimós vivem no Polo Norte, os lapões também, esquimós no continente americano, os lapões no continente europeu, mas são povos muito diferentes na forma de vestir, na cultura material, na língua, embora vivam
ambientes geográficos e climáticos muito próximos. Os esquimós constroem casas no estilo igloos, não é? Desenvolveram esta técnica. Já os lapões constroem tendas neste formato. Portanto, isto destrói a ideia de que o determinismo geográfico seja relevante para explicar o comportamento humano. E aqui nós podemos ver aqui uma afirmação muito... um conjunto de afirmações deterministas, pode ser um pequeno extrato retirado de uma rede social, em que nós podemos ver muitas vezes, mesmo atualmente, não é? Temos tendências a ainda reproduzir muitas informações deterministas, muitas afirmações que acabam por ser mais preconceito do que realidade, né? O determinismo, quer geográfico, quer biológico, não encontram, na maior parte dos casos, respaldo nos dados, o respaldo numa análise mais científica e mais rigorosa, né? Até, quer dizer, afirmações como eu tenho música no sangue, o desporto está no meu ADN, o meu filho tem jeito para música, são afirmações deterministas. E nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, fazemos referências deterministas. É muito comum, apesar do ponto de vista científico, ser algo já refutado há muito tempo. Para além dos antropólogos, nós podemos considerar também algumas referências, pensadores como John Locke, nos chama aqui para a ideia da cultura como... John Locke nos afirma que os indivíduos, quando nascem, nós quando nascemos como que uma tábua rasa, uma caixa vazia, não é? E uma caixa vazia com uma capacidade ilimitada de absorver conhecimento. E isto também é algo que é um autor que contribui para deitar por terra esta ideia de determinismo. Ou seja, nós nascemos sem nada e a experiência da vida que nos molda, e não as nossas características físicas ou o lugar onde nascemos. Jean-Jacques Rousseau também nos afirma que o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Ou seja, é o convívio que forma o homem. As diferenças existentes entre os homens são, portanto, explicadas em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. Portanto, não se explica o comportamento humano pelas características físicas ou apenas pelo ambiente. É algo muito mais complexo. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper e vencer as suas limitações. Como já tínhamos dito antes, o homem por si só é um ser frágil no contexto da natureza, né? Mas a sua grande vantagem é ser um animal que possui cultura. Portanto, e assim concluímos este ponto. Portanto, mas concluindo, não podemos ignorar que a parte biológica é importante, mas não é tudo.